A tragédia sertaneja, a paisagem árida e impiedosa, a condição humana em seus aspectos universais e a linguagem crua, despojada, essencial. É a literatura de Graciliano Ramos, tema de hoje, em Cidade de Leitores. Escritor, jornalista e político, Graciliano Ramos nasceu no sertão alagoano em 1892. Antes de se tornar um escritor famoso, foi jornalista no Rio de Janeiro e prefeito de Palmeira dos Índios, em Alagoas. Seu primeiro romance, Caetés, é de 1933. O segundo, São Bernardo, foi lançado em 1934. Perseguido pela ditadura de Getúlio Vargas, Graciliano Ramos ficou preso por 10 meses e 10 dias em 1936, ano da primeira edição de Angústia, seu terceiro romance. Libertado, permaneceu no Rio de Janeiro e lançou Vidas Secas, sua obra mais popular. Memórias do Cárcere, livro em que descreve os tipos humanos que encontrou na prisão, foi publicado póstumamente em 1953. Avesso à autopromoção, o escritor buscava em sua obra a expressão mais efetiva da realidade nordestina e o aprimoramento da linguagem. Para saber um pouco mais sobre a literatura de Graciliano Ramos, nós vamos conversar agora com o professor, poeta, crítico literário, contista e romancista Silviano Santiago. Um dos mais brilhantes intelectuais brasileiros, Silviano conquistou 2 prêmios Jabuti de romance, por Em Liberdade e Uma História de Família, e outros 2 pelas coletâneas de contos Kiss Jarrett no Blue Note e Histórias Mal Contadas. Silviano, seu romance Em Liberdade, ganhador do prêmio Jabuti de 1982. 81. 81? É. Nossa, faz tempo, né? Mas hoje a gente vai lembrar dele, falar bastante sobre ele, porque ele tem a forma de um diário íntimo de Graciliano Ramos. Perfeito. Não é isso? Um Perfeito. diário fictício que ele teria escrito quando saiu da prisão em 1937. Perfeito. Tá? Agora, de que maneira ele dialoga com Memórias do Cárcere? Olha, o fato de o romance já ter uma certa idade possibilita que eu veja hoje de uma maneira talvez até mais complexa na época. Na época, o diálogo era basicamente, você tem toda a razão, com Memórias do Cárcere. Livro de Memórias de Graciliano Ramos, publicado póstumamente em 2 volumes em 1953, Memórias do Cárcere não chegou a ser concluído pelo autor, faltando o capítulo final. Acusado de envolvimento político conspiratório, Graciliano foi preso em 1936, sem acusação formal, em meio ao clima de pânico insuflado pela intentona comunista de 1935. Em Memórias do Cárcere, o autor descreve acontecimentos importantes vivenciados na cadeia, como a entrega de Olga Benário para a Gestapo. Memórias do Cárcere também foi filmado por Nelson Pereira dos Santos, em 1984. Graciliano é interpretado por Carlos Vereza e sua mulher Heloísa é vivida por Glória Pires. Era uma tentativa, né, de trazer à luz não tanto a perspectiva da prisão, que, em geral, é o que interessa aos grandes romancistas, como Dostoiévski, por exemplo, mas a questão da liberdade. Então, esse romance, ele acaba sendo, antes de mais nada, um diálogo com o processo de abertura no Brasil, que os guerrilheiros estavam voltando, e na medida em que eles estavam voltando, eles tinham tido a experiência amarga, né, da ditadura militar, alguns da tortura, muitos do exílio. Eu resolvi, então,
dialogar com essa realidade imediata através da liberdade de Graciliano Ramos na década de 30. Agora, por que tudo isso na forma do diário íntimo? Não é? Porque aqui diz num texto de apresentação que tudo no livro é verídico e tudo é ficção. É verdade, porque eu pesquisei enlouquecidamente para esse romance. É claro, eu nasci em 36, portanto, não havia possibilidade de eu saber como era o Brasil em 37. E aí a pergunta que você fez, por que um diário? É porque me interessava, antes de mais nada, trabalhar a questão do corpo. Então, se eu fizesse uma coisa distante, na terceira pessoa, ele, Graciliano Ramos, eu não poderia começar o romance como eu começo, que é ele não conseguindo olhar o rosto no espelho. A dificuldade dele, ele tem que fazer a barba pela manhã, e a dificuldade que ele tem em querer enxergar esse rosto, porque ele não quer ver esse rosto. Quantos anos de pesquisa para o livro? Eu fiquei uns 5 anos pesquisando. Você descobriu alguma coisa de Graciliano que você não sabia, que te impressionou muito? Não, eu descobri, afinal, tudo, porque eu não sabia do dia a dia. Por exemplo, que ele foi para a casa de Zé Lins do Rego, porque ele sai, não tem um tostão, não tem absolutamente nenhum tostão. Então, ele sai e Zé Lins do Rego, gentilmente, a família Lins do Rego, gentilmente, o acolhe em casa juntamente com a esposa. E ele vai para uma pensão. E eu começo a investigar essa pensão na Correia Dutra. E aí, então, eu vou... E tudo isso vai sendo muito importante porque eu associo também a cidade ao que acontecia no clima. Então, logo depois que ele chega à pensão, no dia que ele chega à pensão, chove torrencialmente no Rio de Janeiro. Então, o que eu faço? Com que o personagem feche todas as janelas do quarto. E, de repente, essa coincidência faz com que ele se encontre de novo dentro da prisão, no quarto dessa pensão. Agora, você disse em entrevistas que você passou assim, 6 meses copiando o estilo de Graciliano Ramos para escrever o livro, não é? Quer dizer, retoricamente, vamos usar 2 palavrões, existe a paródia e existe o pastiche. Quer dizer, a paródia todo mundo conhece, não é? Seja dos poemas de Oswald de Andrade, né? Minha terra tem palmeiras, ele vai escrever Minha terra tem palmares. Então, a paródia sempre é um jogo irônico, um jogo distante, irônico. É uma maneira de você brincar. Agora, o pastiche é outra coisa. O pastiche é uma homenagem. Você acredita, e eu acreditei e acredito, que ele tem o melhor estilo brasileiro. Então, por que não eu apoderar-me do estilo dele através do pastiche? Muito bem. Em 1944, Graciliano Ramos entregou ao público a coletânea de histórias do folclore alagoano reunidas no livro Histórias de Alexandre. São causos criados pela imaginação do herói que, de tão extraordinários, compensam a situação de penúria em que todos vivem ao seu redor. Pois Histórias de Alexandre chega agora ao Teatro Infanto-Juvenil, em livre adaptação embalada por atores e músicos. Eu fui conversar com o diretor do espetáculo, Antônio Carnevale, e a entrevista você assiste agora. Um contador de causos que nunca perde a chance de se passar como herói. E elementos comuns da vida sertaneja, como bodes, onças pintadas, éguas e sapos cururus. É a adaptação de Histórias de Alexandre, de Graciliano Ramos, para o Teatro Infanto-Juvenil. Usando linguagem direta e franca, o espetáculo aborda sem medo um tema muito caro a Graciliano, a desigualdade social. Pois, acompanhado por sua esposa e fiel escudeira Cesária, Alexandre, mesmo oprimido por uma seca inclemente, faz de sua miséria poesia. Conduzindo a montagem, o tarimbado ator e diretor de teatro Antônio Carnevale. Antônio, como é que surgiu essa ideia de adaptar para o teatro infanto-juvenil as histórias mirabolantes desse personagem, Alexandre, criado por Graciliano Ramos? Bom, a ideia, na verdade, ela se originou num projeto do CCBB e de uma produtora de teatro, que seria unir contos infantis a música de concerto para as crianças. Então, esse projeto originalmente teve 3 montagens, e essa montagem foi uma delas, e uniu música popular, com o grupo Pedra Lisp, e os contos do Graciliano Ramos. Não acreditava
Você já conhecia Histórias de Alexandre, o livro, ou você foi procurar por causa do espetáculo? Eu conhecia o básico do Graciliano, mas não Histórias de Alexandre. Fui ler por causa da montagem, me apaixonei pelo livro, pelo universo que ele coloca ali e acabei virando um leitor muito fiel ao Graciliano. Li Eu quase também a obra não toda. conhecia Histórias de Alexandre. É um livro menos conhecido, até por isso que me interessou também levar para as crianças, né? Padre Benedito, mais um por semana. E dizem até um tal de Graciliano. Graciliano? Aham. Esse eu não conheço. De família Ramos, Alagoas. Eu soube menino que vive espalhando essas histórias por lá. Eita! Como se fosse dele, é? Nada, assume que só repete. Feito papagaiozinho assim ensinado, sabe? Então, Graciliano, nesse livro, aparentemente ingênuo, aparentemente regional, ele coloca uma questão universal, que é essa brincadeira entre a ficção e a realidade, até onde vai uma, até onde vai outra. Ele tinha colocado o olho pelo avesso. Eu não contei conversa. Ai. Enfiei o dedo e desvirei o olho. Desvira, danado. Chega. O pior já passou, desvira. Agora desvira. Mas os personagens todos são pobres. Tem um cego que é mendigo, né? Tem um outro que é a benzedeira. Esse é o trânsito pelo social que o Graciliano fazia, né? Graciliano foi um autor engajado a vida toda, foi do Partido Comunista Brasileiro, foi perseguido por isso, foi preso pela polícia do Vargas, né? Mas nesse livro, ele um pouco que alia essa preocupação social, né, com o afeto a esses personagens, a essas individualidades que estão por ali. Enquanto o direito monta a guarda, o torto pode sonhar à vontade. À vontade. Porque pro direito é defeito, pro torto é beleza. No próximo bloco, Raquel de Queiroz, uma vez encontrei, estava conversando com ela, e ela, brincando, dizia que ela não podia perdoar Graciliano Ramos. e ainda O Graciliano se comunica ainda hoje.